Há 16 anos, ele sobe aos palcos para tirar do público boas risadas. Felipe Gracindo, ator e comediante, foi vencedor do Prêmio Multishow de Humor em 2016 e desponta como um dos grandes talentos da comédia no país. Junto com mais 3 amigos, em 2001 ele fundou a companhia de comédia G7 e desde então são mais de 30 peças encenadas, 5 prêmios nacionais e raros são os fins de semana em que não estão no palco. Neste bate-papo, Felipe nos fala de seu trabalho corporal que encantou o público e sobre o dom de fazer inúmeras imitações. Diz que o teatro surgiu na sua vida como diversão e conta porque acredita que a comédia é a língua da alma. Felipe Gracindo, obrigada por conversar com a gente. A gente olha para você e já dá vontade de rir. Vai lembrando os personagens das peças. Costuma ser assim no dia a dia, inclusive? Costuma. Assim, eu tento, eu não sei o que é, na verdade. Muito obrigado, Rosinha, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. É engraçado porque teve um episódio, o pessoal fica, assim, eu não sei o que é isso, mas tem o capetinha, né? A imitação que eu faço de uma tradutora de Libras, em que ela faz o capeta. E eu tava na padaria, isso aconteceu aqui em Brasília. Eu acordei cedo de manhã, que é uma coisa não tão normal. Eu falei assim, hoje eu vou comprar um pãozinho no domingo. E assim, domingo de manhã não é a minha melhor apresentação, né? Eu já acordei do jeito que eu tava, falei assim, sabe uma coisa? Padaria ali rapidinho, vou ali comprar um pãozinho. Na hora que eu chego na padaria, um rapaz me reconhece, falou assim, cara, você não é o... Começou a fazer a careta. E eu olhei assim pra ele e falei assim, beleza, sou eu. Ele, rapaz... Aí eu, cara, beleza. Ele vai, imita. Eu, pô, mas na padaria ele imita. Eu, que se dane. E aí ficou eu e ele imitando, o pessoal da padaria olhando assim, esse é doido, né? Mas é porque eu acho que essa coisa do teatro cativa, né? As pessoas, quando reconhecem na rua, assim, é uma coisa muito saudável. A pessoa vê, que legal, parabéns pelo trabalho. E isso é uma das coisas que motiva a gente a continuar sempre. Isso é legal você já contar isso daí, porque a sensação que dá é olhar para você e de imediato ver a imagem do palco, justamente dessa cena, né? Dentre tantas outras, mas claro, essa é realmente uma cena do dinossauro também. Dinossauro na imitação. O dinossauro, inclusive, foi o que, eu acho que a fagulha que eu precisava para ir para o teatro. Porque eu imitava o dinossauro. Na escola, eu entrava nas lanchonetes, assim, para fazer a galera rir, tava todo mundo junto, né? Eu falei, vou entrar de dinossauro e vou pedir um lanche. Vamos lá? Então vamos. Aí dava cabeçada na porta, abria, parava o lugar e todo mundo... Por favor, queria uma promoção número 2? E aí isso, né, ficava aquele ambiente... Alguém atendia de fato. E aí isso eu acho que foi o precursor, o que me fez acabar indo para o teatro. Foi essa energia de fazer imitação e brincar com as pessoas, muito desse lado corporal que eu uso muito no teatro. Pois é, você é formado em jornalismo. Sou. Mas aí decidiu desde cedo ali, mesmo terminando o curso, já ir direto para teatro. Foi difícil? Foi fácil assim, igual fazer piada para você? A minha vida profissional com teatro, ela é intrínseca ao G7. Porque eu comecei a fazer teatro e esses 16 anos que eu tenho de palco, se dá por causa do grupo do G7, que nós criamos aqui em Brasília. Então, qual era o nosso objetivo? Era sempre fazer humor, era se divertir. A gente nunca pensou assim, vamos fazer teatro porque eu quero ter uma companhia e viajar ao Brasil e apresentar. Não, a gente queria se divertir final de semana. E como éramos criativos, gostamos de contar história, a forma que a gente achou para mostrar isso, tem gente que é na música e faz uma banda e toca com a galera e sai nos barzinhos. O nosso não, o nosso foi fazer interpretação. Então a gente montou o grupo e começou a apresentar por plena diversão. Os amigos, famílias vinham assistir o espetáculo, era super low cost, assim, total. A gente pegava figurino, roupa da casa da avó, o que tivesse, assim, não tinha dinheiro para investir. Então a gente fazia o máximo, o mais simples possível. E mesmo assim as pessoas se divertiam e dava muito certo. Então a gente falou, olha, o negócio é continuar, não vamos parar. Igual o Picasso. Picasso fala que a diferença, porque ele se tornou um grande pintor, né? Porque ele simplesmente nunca parou. E eu acho que a gente nunca parou de fazer arte, a gente nunca parou de apresentar. Desde o início a gente deu prosseguimento a isso. Não quero trabalhar, mas quero ir pra Nova York no Natal. O problema é o meu chefe, ele não é normal. Meu chefe é realmente uma pessoa especial. Já tô de saco cheio da situação. Vou pedir aviso prévio, eu quero a demissão. É mais do que muito casamento aí, né? Porque vocês estão 16 anos juntos. 16 anos. É um casamento que só não tem a parte do amor, né? Tem um amor sentimental, mas não físico, né? Porque realmente nós somos 4
né? E a gente convive diariamente. Tem a parte empresarial do grupo e também tem a parte criativa do grupo, que isso demanda muito tempo. Isso tem uma divisão bem clara, assim, de quem faz qual papel dentro do grupo? Tem. Quem é quem, então? A gente chegou um momento em que a gente teve que se dividir, porque o Fred, ele sempre foi no grupo, ele como se fosse um administrador. Ele mais ou menos era o nosso CEO. E aí chegou um momento que a gente precisava se dividir. A gente se dividiu em partes. Cada um pegava uma parte, o Rodolfo mais com a parte de escrita, eu com a parte de figurino e visualmente assim da peça, o Benete com a parte de produção e mídia, e a gente foi se dividindo. Só que chegou um momento que o grupo foi crescendo, e precisou de se profissionalizar. E não dava mais tempo dos atores fazer a parte de criação e de produção concomitantemente, para a gente poder fazer o número de espetáculos, o número de cenas que a gente faz atualmente. Então a gente profissionalizou isso. E aí pessoas vieram para a nossa companhia. Hoje nós temos o Marco Vanderlei, que é o nosso produtor, e ele cuida de toda a parte administrativa do grupo, toda a parte burocrática, de agenda, tudo isso vai com ele. E a gente fica, nós quatro, nós se dividimos para a parte de criação, de desenvolvimento de novos projetos, agora a parte visual, tanto a parte de livros do G7, nós temos os nossos livros, como a parte de criação de espetáculos e criação de vídeos e de música. Então assim, tem música, tem teatro, tem dança, né? Então a gente se divide para fazer essa variedade aí de movimentos artísticos dentro da companhia. E assim, nesse período todo, dá para perceber isso claramente com o entrosamento que vocês têm. E a gente brinca isso cotidianamente. Teve há pouco tempo atrás, né, o que a gente discute no camarim, de vez em quando a gente está lá, preparando, aquecendo voz para entrar em cena, um comenta assim sobre um jogo de futebol ou então alguma coisa que aconteceu. Teve um episódio de um dos atores que ele perdeu o celular dele. E quando descobriram, foi o cachorro que tinha pegado o celular e enterrou o celular dele no quintal. No mesmo dia, teve uma brecha numa cena em que a gente soltou isso. Falou assim, mas me diga uma coisa, fulano, não é verdade que você está sem celular? O que aconteceu com o seu celular? Falando como se fosse um personagem falando pro outro, mas na verdade estava falando da vida real. E aí você não tem como não deixar de rir, como não se divertir nisso. E aí você vê a reação do outro ator segurando aquele, falou assim, cara, não acredito que você está falando. Eu tô preocupado que eu perdi aqui não sei quantos mil reais do meu celular e você tá falando isso em cena. E o pessoal, mas ó, é verdade. Aí a plateia entra, vira uma brincadeira com a plateia. Isso fica muito divertido. Então por isso que a gente fala que o teatro é vivo. Né? Uma peça, diferente de um filme que você gravou e está ali, a peça não, cada dia, cada apresentação, ela é diferente. Tem uma plateia mais energética, tem uma plateia mais tímida. O que cabe a gente é esse desafio, é cada vez enfrentar o público e levar para eles um espetáculo mais divertido. Engraçado é que agora ninguém olha pra mim, senhora. Só o câmera aqui, ó. Pessoal aqui com medão. Como é que é seu nome, meu querido? Palmas para o Renato! Palmas para o Renato! Bora, Renatão! Bora, meu filho! Pode subir lá, galera! Você! Qual é o seu nome? Olha o medão! Palmas para o Robson! Como é que é seu nome, querido? Palmas para o Olivan! Palmas para o Olivan! Bora, Olivan! E é verdade que aquela história do capeta, esse capeta já do início surgiu justamente por causa de um dia de uma plateia muito tímida e muito... É verdade isso? Foi no Rio de Janeiro, estávamos em cartaz, no Teatro dos Quatro, e era uma quinta-feira chuvosa, tinha muito pouca gente no teatro. E aí o Rodolfo faz o pastor, né? Ele tem um momento que ele pede, vamos agora, todos levantem o braço. E tinha muito pouca gente, e era mais as senhorinhas da van, que elas vêm nesse horário mais cedo, e elas estavam lá, algumas dormindo, assim, descansando, aí ele chateado, elas não vão levantar o braço. Se vocês não levantarem o braço, e eu faço uma tradutora de Libras nesse momento, né? Se vocês não levantarem o braço, vocês vão queimar no fogo do inferno do capeta. E eu falei, eita, isso é improviso. E como eu tenho que fazer os gestos do que o ator fala, então na hora ele falou, pô, como é que é o fogo do inferno do capeta? E aí quando eu olhei pra plateia, a senhorinha lá, o capeta, o capeta. Aí ele olhou pra mim, começou a rir, eu olhei pra ele, a gente começou a rir, e falou, cara, isso aí. Personagem que esse improviso entrou pra peça e hoje em dia... É o personagem clássico de vocês. Clássico. Quando eu tô tirando as fotos, você vê lá nas redes sociais, tô eu assim... O Carcará Sangue Bolê! O Tioso! O Capa Preta! O artista, ele é um para-raio da sociedade. Você está sempre
antenado, por isso que a gente não consegue viajar e se desconectar 100%. Numa viagem, uma pessoa diferente, um lugar diferente, um jeito de falar, uma comida, tudo isso serve de alimento, de subsídio para você criar coisas novas. E nesse processo de criação, o grupo está sempre tentando fazer espetáculos que falem do nosso cotidiano, que as pessoas se identifiquem com aquilo que está sendo apresentado. Por isso que é Como Passar em Concurso Público, agora nível superior, que é o 2, o Eu Odeio Meu Chefe, Minha Casa Minha Dívida, Casais Felizes Emagrecem Juntos, Ainda Moro com Mamãe. E é uma sequência da vida, né? Você primeiro começa a sua parte profissional, daqui a pouco você tem um relacionamento, e aí você, Manual de Sobrevivência ao Casamento. Aí durante o trabalho, Eu Odeio Meu Chefe. Aí depois você casa, você fala, e vai morar onde? Minha Casa Minha Dívida. E aí depois disso, já está casado, aquela coisa, já está um pouco mais, a intimidade já pega um pouquinho mais, começa a ganhar uns quilinhos, Casais Felizes Emagrecem Juntos. E aí depois disso, a gente teve o espetáculo Coaching, que fala sobre aprimoramento pessoal, que é o Autoajude-se, e também agora, que é o nosso último espetáculo, o último lançamento do grupo, que é o Ainda Moro com Mamãe, que é uma realidade que a gente vê no Brasil. As pessoas depois de 25, principalmente depois dos 30, ainda morando com a mamãe. Isso gera muita piada, né? E em relação a esse período, não é mera coincidência a faixa de vida, assim, a idade de vocês não, né? Ter começado e essa sequência, porque aí vai casando com a idade de vocês. Você tá com 35? Eu tô com 35. Tá morando exatamente. Com a mamãe? Não, já saí. Não. Eu não passei. Não é o eu personagem. encurtei um pouquinho, eu falei, cara, vou comprar meu apartamento logo. Eu tô no Minha Casa Minha Dívida ainda. Ainda tá lá na dívida. Ainda tô na dívida. Mas quando eu fiz Minha Casa Minha Dívida, eu falei assim, não, vou sair antes que a gente faça o Ainda Moro com Mamãe. Mas a gente realmente vive os nossos espetáculos. Por isso que eu acho que quando o pessoal vem assistir o espetáculo, eles se sentem tão tocados, porque eles falam, cara, é a minha vida, eu estou me sentindo ali. A gente recebe vários e-mails da pessoa falando, poxa, vocês estão contando a minha vida. Porque não é uma coisa fora do comum, é realmente muito corriqueiro você ver essa realidade. E é isso que a gente se diverte, você vê, poxa, o carinha... Eu estava conversando outro dia com um rapaz no aeroporto, ele falou, pois é, a gente tem um espetáculo que o filho tem 35 anos e ele acaba virando Uber. Ele falou assim, meu sobrinho é isso, ele mora com a mãe, acabou de pegar o carro dela para virar Uber. Então... essa é a realidade que as pessoas riem, né? E a gente tá precisando de rir um pouquinho mais nesse Brasil nosso, né? Muito, né? Felipe, você vai continuar contando essas histórias pra gente, até para falar um pouquinho também como é que foi essa entrada para o mundo da televisão. É daqui a pouquinho, eu volto já. Estamos de volta, hoje eu converso com o ator Felipe Gracindo. Felipe, a gente disse que nesse bloco ia falar justo sobre esse momento. A gente pode dizer que é transição ou é só um momento de agregar, que é você chegando à televisão? Eu diria agregar. Eu acho que o teatro, ele é uma escola para arte interpretativa, né? Porque no teatro você consegue realmente experimentar. No teatro você coloca suas ideias e você tem a plateia como seu diretor imediato, principalmente na comédia. Porque se você fala alguma coisa, você sabe exatamente se o público está gostando ou não. Eles riem na hora. O público é muito verdadeiro nessa. Então o teatro ele serve muito como esse laboratório, como esse aprendizado, essa grande escola. E agora a televisão, eu acho que ela vem, não só para mim, mas para o grupo, como um novo elemento. A gente tem que aprender agora a pegar todo esse know-how de interpretação, de comédia, das nossas histórias que a gente conta, e contar num novo formato. Que é um formato onde você sai de uma janelinha de 500 pessoas por sessão para o mundo, né? Então, assim, é uma visibilidade muito maior. E com essa maior visibilidade, há uma maior responsabilidade. E é isso que eu acho que a gente vai focar muito, é fazer uma comédia leve, uma comédia divertida, que passe mensagem e que, ao mesmo tempo, não seja prejudicial ou que toque as pessoas de uma forma negativa. Pois é interessante se abordar isso, porque a gente entra naquela discussão do politicamente correto. Isso. Que é o mundo chato, né, que tá acontecendo agora, porque se você for pegar Trapalhões e assistir hoje, muitas vezes você se espanta, você fala, nossa, meu Deus. Naquela época era perfeitamente normal, são novos tempos, novos conceitos, a sociedade ainda está em uma grande transformação. E a sociedade brasileira ela é relativamente nova, né? Os nossos costumes, eles são muito misturados, né? Você pega os Estados Unidos, que você tem uma diferença, uma separação racial bem definida,
a realidade no humor lá é muito diferente. Se você pega um stand-up de um americano e vê ele falando, por exemplo, George Carlin, que ele fala sobre religião, mas ele fala mesmo. Por mais que você não concorde com ele, por que as pessoas riem, pagam o ingresso, vão lá e admiram o cara? Porque ele fala abertamente o que ele pensa. Lógico que tem um segmento que não se identifica com ele, tem outro que se identifica. Ele fala para aquele público, sem esse medo de ser reprimido ou se o que ele está falando está errado. Porque daqui a pouco essa segmentação vai acabar que você vai ficar, ou você fala só para o seu nicho e você dialoga para o seu nicho, ou você vai estar, de alguma forma, você vai estar impoliticamente correto com alguma coisa, né? Então esse é um espaço bem é um campo minado que a gente vai começar a viver, né? Que já estamos vivendo. Né? Agora, porque tem piadas que são agressivas mesmo, né? Tem. Aí que eu acho que nesse campo minado, né? Nessa forma cultural, né? As pessoas, a sociedade, ela está amadurecendo. Eu acho que ela vai chegar daqui a uma década, ela vai estar madura o suficiente para que as pessoas tenham essa autocensura, ou melhor, o bom senso. Porque eu acho que a partir do momento que culturalmente a gente tem uma identidade, o bom senso faz com que você saiba de antemão se isso é engraçado ou não. E internet também agora é um campo que vocês vão entrar? É o que a gente vai entrar, né? Eu acho que é o que a gente vai se dedicar com mais afinco, porque, primeiro, pela acessibilidade. A internet, ela está presente no cotidiano das pessoas, é muito fácil você ter o acesso todas as classes sociais, a abrangência dela é muito grande. E outra coisa, é você poder ter a liberdade de criação, que essa é uma das grandes preocupações nossas. Muitas vezes na televisão, você não pode falar aquilo que você realmente quer falar. Você tem que seguir um padrão ou um molde que o programa quer passar. E já na internet não, você faz aquilo que você realmente quer. E muitas vezes quando você faz aquilo que você realmente quer, tem muita verdade dentro daquilo ali. E essa verdade é o que toca as pessoas. É isso que a gente vai agora canalizar as nossas energias, depois de tanto tempo trabalhando com o teatro, para ir para esse outro novo veículo, que vai ser um desafio e ao mesmo tempo muito prazeroso. Aliás, isso, eu acompanhei ali na super torcida, e parabéns pelo prêmio Multishow de 2016, isso, muito obrigado. Bem merecido. E a gente ficou tudo na torcida, acho que Brasília estava toda ali na torcida por vocês, né? Vocês devem ter recebido muita mensagem, muito feedback bom. Né? Lógico que assim, a internet quando você coloca, tem os haters, né? Sempre falando coisas mal, mas isso... Eu acho que assim, nem Jesus agradou todo mundo, então não tem como. Mas faz parte, porque com uma crítica, quando ela é bem feita, muitas vezes ela é melhor do que um elogio. Se a pessoa fala, olha, eu não gostei daquilo ali, porque eu acho que você está caindo numa vala comum e simplesmente te dá uma noção para você refletir, você fala, é verdade. E no prêmio tinha isso, tinham as declarações duras. Eu me lembro que justamente o seu movimento corporal era uma das coisas mais elogiadas e que no início terminaram te empurrando para frente no prêmio, que a gente sabe que você tem mais para dar. Isso. O que é que foi o mais difícil de levar o humor de vocês ali para aquele universo da TV? Eu achei a parte inicial muito difícil do programa, porque o tempo era cada vez menor. E nós, como contadores de histórias, né, eu não sou um artista performático solo, em que eu venha ou solte meu stand-up, ou então faça performances corporais sozinho. Eu pego essas performances corporais e coloco elas dentro de um sentido, dentro de uma história. E aí você tem uma quebra de expectativa. Porque se você tem uma cena onde você tem Adão e Eva contracenando num texto muito engraçado e de repente chega uma cobra que despenca do teto, baf, e o cara tá amarrado dentro de um tecido que ele tem que se arrastar com a cabeça, ele quebrou a expectativa de uma cena. Você ri por causa daquilo. Você vê o cara tá dentro do figurino, o cara não consegue, ele não tem braço, como é que ele vai andar? Ele vai andar se arrastando com a cabeça. Isso é legal, porque você quebrou a expectativa de uma cena. Lá não tinha a quebra de expectativa, você já era expectativa. Então quando entra essa mesma cobra caindo no chão, você ri, mas dura uma risada de 2, 3 segundos. Você fala assim, caramba, o cara tá preso dentro da roupa. E aí você vai fazer o quê? Dentro de uma cena, você tem texto, você dialoga, você expressa a sua ideia. Ali sozinho ficou... Isso que eu achei uma parte mais difícil. Você tinha a parte... não dava pra gente ter essa quebra de expectativa, né? E o tempo é bem curtinho mesmo, diferente da peça. E é isso que eu acho que agora, na televisão, na internet, a gente vai ter o espaço para poder experimentar, saber o que funciona, para quando entrarmos na TV, a gente já sabe o que exatamente o público quer ver, como fazer, para não ficar nessa competição de tentar acertar o ponto positivo, né? Já ir com mais eficiência.
Isso, de toda forma, trouxe muita visibilidade para vocês. Muito. Era você e o Rodolfo participando. Foi. Né? Trouxe olhos para o G7. Isso deu resultado em relação ao conhecimento de vocês nacionalmente? Porque em Brasília vocês são realmente bem conhecidos, mas nacionalmente deu... Eu acho que assim, o prêmio ele foi muito importante, ainda mais porque você tem esse rótulo de prêmio. Poxa, ganhou um prêmio nacional, né, da televisão de humor que mais aparece no país. Então, isso dá um rótulo de qualidade para o grupo. Isso eu acho que foi muito bom que o prêmio nos ofereceu. Porque não foi para mim o prêmio, apesar de eu estava representando o meu grupo. Então, assim, o Prêmio Multishow de Humor veio pro G7. Hoje nós vamos quebrar a socos as muralhas de Jericó. Nós vamos dar um Horyuken no muralha de Jericó. Nós vamos dar Hadouken. Vamos dar o Hadouken. Você vai dar o Hadouken. Yaga Fire. Vocês recebem muita comparação ou até mesmo cobrança em relação ao outro grupo, que aqui sim já tem toda uma fama nacional, que é dos melhores do mundo? Claro. Eles são, não só o maior grupo de teatro do Brasil, mas como são nossos amigos, assim. Eu ia para o espetáculo dos melhores do mundo para assisti-los. E assim, a primeira vez que eu vi uma peça de comédia deles, até hoje eu lembro, Reino de Filé Mignon, divertidíssimo, eu ri assim de passar uma... Eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Que lugar é esse? Porque eu não conhecia tanto o teatro, apesar de eu ter pessoas na minha família que são artistas, que trabalham com o teatro. Eu sou sobrinho neto do Paulo Gracindo. E ele veio uma vez com um espetáculo grandiosíssimo, aqui no Teatro Nacional, Sala Vila Lobos, aquela coisa linda. Só que eu fui muito tocado pelo humor nesse espetáculo. Eu falei assim, cara, que coisa legal, que divertido. E quando a gente começou a trabalhar com o G7, com o humor, você tem seus ídolos como espelho, né? E hoje a gente compara eles não mais como ídolos, mas sim como amigos de profissão. Por que será que Brasília é um celeiro tão bom, hein, para humor? Brasília tem alguma coisa na água, viu? Por isso que a água tá acabando. E outra coisa, Brasília, por não ter praia, e há muitos anos atrás, hoje tem muita opção de entretenimento, mas como no início da cidade essas opções não eram tão acessíveis, eram mais restritas, as próprias pessoas, para se divertir, achavam seus meios. E muitas vezes era na música, no teatro, era no esporte. Até hoje tem muito isso. Brasília tem muito esse hábito das pessoas irem no fim de semana para casa dos amigos. Exatamente. Isso é uma coisa muito daqui. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu me divirto, eu sinto muito sempre falta disso. Sempre tem um piadista no meio. Sempre tem fazendo piadinha. Ah, galera, olha lá, fulaninho. Mas eles conseguem achar graça das mesmas piadas. Porque, por exemplo, a gente no bloco anterior estava falando daquela relação que parece mais um casamento, né? De vocês quatro. Mas casamento, por exemplo, uma das reclamações é que não aguento mais as tuas piadas. E como é que vocês aguentam as piadas? Vai entender, né? Como é que... Não. Igual no casamento, você fica muito com a pessoa, no início tem aquela coisa da paixão, daquele sentimento, mas isso ele se transforma, vira o amor, que aí vira o respeito pelo que a pessoa é, pelo íntimo, você vai conhecendo mais a pessoa e essa relação muda. Eu acho que na relação profissional dos artistas, isso também acontece. Mas você acha de fato uma pessoa de dia a dia, uma pessoa engraçada ou no dia a dia você é mais sério um pouquinho? Não me acho tão engraçado, não me acho engraçado. Na verdade, eu não me acho engraçado. Eu acho que de vez em quando... Isso é piada. Acho que de vez em quando tem umas caretas, algumas coisas assim. É porque eu gosto muito de usar O movimento corporal você é muito forte. Obrigado. Eu gosto muito de usar a comédia corporal, né? Então eu uso assim, eu faço essas imitações, na época tinha o Senhor dos Anéis, My precious, então eu uso muito essa coisa corporal pra conectar com as pessoas, né? Pato Donald eu aprendi a falar com meu avô. Meu avô falava, ô meu filho, vai lá. Oi, tudo bom? Eu sou o Pato Donald. É isso aí, bato fé. E aí ficou. Então, desde criança eu já vi. Desde criança eu ficava brincando. Estava sempre aprontando alguma coisa em casa. Não era muito levado, mas eu gostava eu lembro que eu tinha uns walkie-talkies assim, eu gostava de dar susto, botava o som de um lado, e na hora que passava alguém, dava susto na pessoa. Ixi, eu vivia fantasiado, eu tinha uma tia que ela costurava, e ela fazia umas roupas de ninja, e eu gostava muito do Rambo, né? Adriano! Eu assisti tantas vezes esse filme do Rambo, sério, todo dia. Dia. Desculpa, eu fui olhar o formato do olho pra poder fazer aquele olho mais baixo. Adriano! Mas sério, eu vi tantas vezes o filme do Rock e do Rambo, que o Rambo também é. Adriano! Até o nome acho que é o mesmo. Mas o Stallone, eu vi tantas vezes esses filmes que eu comecei a ficar com a boca torta. Aí eu ficava em casa assim, né? Aí a pessoa, não, mas meu filho, por que você tá com a boca... Não, mãe, eu sou assim mesmo. Meu filho, você tá imitando Rock. Não, eu sou assim mesmo, me deixa, mãe, me deixa.
Então, assim, essas não é... E aí por exemplo, eu não acho que... Será que isso é engraçado? Assim, eu acho isso estranho, né? E muitas vezes o estranho, ele é perto do engraçado. E eu gosto de ver essas coisas mais exóticas, assim. Mas você aceitaria, por exemplo, fazer o papel de um mocinho num romance e numa novela? Faria. Acho que faria pelo desafio artístico. Isso me motiva também. Acho que faria com certeza. Porque as pessoas costumam, os atores, desculpa, dizer assim, o mais difícil de se fazer é a comédia. Mas comédia você já faz. Pois é. Eu não sei porque, assim, eu não tenho... Pra mim, a comédia, ela é difícil fazer. Só que a gente tem muita experimentação antes de lançar um espetáculo. Então, a gente tenta. Até no próprio stand-up, quando a gente faz os nossos textos, nunca a primeira vez que você lê aquele texto, que você interpreta, ele tá certinho. Você precisa de um tempo de resposta de plateia, a forma de contar. É aquele velho segredo. Uma piada do Joãozinho. Fulaninho A contou a piadinha, você morreu de rir. O outro contou a mesma piada e você não ri tanto. Então, assim, a forma de contar, o pause, o time, o jeito de olhar, isso tudo faz parte desse movimento artístico. E para fazer, fora o humor, eu gostaria muito de fazer também, mas por esse lado desafiador artístico, assim, eu acho que seria muito legal. Felipe, parabéns de novo, muito obrigada. Isso é uma coisa, o humor é tua vida mesmo, então. Tem que rir, né? Rir para não chorar. Eu acho que rir faz... Cervantes dizia isso, Mega de Cervantes, né? Que a comédia é a língua da alma e isso faz parte. Você tem que rir para a vida, né? Chaplin é um grande exemplo disso, né? Naquela música que ele fez, o Smile. A gente tem muitos motivos para chorar. E a vida é uma linha que esses obstáculos vão estar sempre presentes. Se você der um enfoque para os momentos ruins, você vai sempre viver neles. Então, tenta ver, Monty Python fala isso também, que é look in the bright side of life. Eles falam, olhe sempre para o lado bonito, para o lado brilhante da vida, porque as duas coisas estão aí, o bem e o mal. Então, se você se canalizar para o bem, você vai estar sempre, pelo menos, mais feliz, mais contente. Felipe, obrigada de novo, viu? Pois Parabéns. Muito obrigado, agradeço aí. Mais sucesso, muito sucesso. Faz a gente rir muito. Tá bom. Muito obrigado, eu agradeço muito, foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo livro também, muito obrigado. Viu? Muito legal esse livro. É, o Encéfalo. Isso aí são uns continhos de humor bem divertidos. É uma ótima literatura para banheiro. Quando você tiver, seria um capítulozinho por dia, rapidinho mata. A canequinha sua. Pra mim, que maravilha!